Olá, muito bom dia! Está começando agora mais um programa Dose de Humanidade. Na apresentação geral, eu, Diego Souza, o seu amigo de todas as manhãs, um devocional de saúde emocional e de vida espiritual que tem o poder para abençoar a tua vida e a tua semana. Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante que é: não tenha medo de pontos finais. Bom dia, Jeff! Bom dia, paizão! Você já teve medo de colocar um ponto final em alguma história que precisava de um fim? Às vezes, um relacionamento, uma amizade, um ambiente, um amigo, um parente, sei lá. Existem histórias que precisam ser encerradas, por isso que existe na língua portuguesa um sinal chamado ponto final. Por que será que na língua portuguesa existe o ponto final e na nossa vida real a gente não consegue usar isso para colocar limites? Quero falar com você sobre esse tema muito importante no dia de hoje. Mas antes, eu gostaria de te pedir para você clicar aqui no joinha, clique aqui em se inscrever e ative o sininho para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas e entenda que esse conteúdo é relevante. Qual foi a última vez que você colocou um ponto final em uma história? Se recorda, se lembra? Traz aí a memória agora, qual foi a última vez que você colocou um ponto final em uma história? E eu posso imaginar que no dia que você colocou um ponto final, você se sentiu super mal, às vezes chorou, às vezes se arrependeu, às vezes pensou: será que fiz a coisa certa? Será que eu não fui muito duro, muito ríspido? Eu sei que muitas vezes quando Deus permite dias de pontos finais, a gente pensa nisso. Porque eu sei que existem despedidas que doem, Jeff, mas libertam. Existem despedidas que doem, mas libertam. Tem gente que é importante em uma fase da sua vida. Eu vou até tomar um café, Jeff. Toma aí, paizão. Tem gente que é importante em uma fase da sua vida. Mas, apesar de ser importante em uma fase da sua vida, ela não cabe na próxima temporada. O problema é que muita gente não consegue viver o novo porque ainda não se desprendeu do velho. Está apegada a algo que já acabou, a algo que já foi revelado que não é para você, algo que já foi descoberto, algo que já deveria ter sido interrompido. Mas como a gente é muito sentimental e muitas vezes é guiado por emoções e não por fé, não por razão, a gente tem dificuldade de se desprender. A Bíblia fala da história de Abraão e Ló. O Abraão era o tio, o Ló era o sobrinho. O Abraão não tinha filhos. O Ló havia perdido seu pai. Automaticamente o Abraão adota o seu sobrinho Ló como filho. E o grau de parentesco era muito próximo e o apego emocional de Abraão para com Ló é muito forte. Era uma família, né? Era muito lindo a amizade dos dois. Entretanto, houve um momento da vida de Abraão que Deus falou com Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, que eu te mostrarei uma terra nova. Abraão vai precisar se distanciar da sua parentela, da sua família, da sua terra e ir para uma terra nova. Deus deixou bem claro: deixa tudo para trás e vai viver uma temporada nova na sua vida. O que acontece? Abraão obedece de forma integral. Entretanto, ele leva o Ló consigo. Só que Ló era parente. Deus falou: deixa os parentes para trás. Só que como Abraão tinha um apego emocional muito grande com Ló, não viu problema em levá-lo. Só que Deus vê o final, né? A gente só vê o meio, a gente só vê nem o meio a gente vê, a gente só vê o agora. Eu não sei o que vai acontecer daqui 5 minutos, eu só vejo o agora. Só que Deus vê o fim. O Abraão levou o Ló com ele. E o que acontece? Várias coisas começam a acontecer. Não porque Ló era uma pessoa ruim. Ló nunca foi uma pessoa ruim. Entretanto, não cabia Ló naquela estação na vida de Abraão.
O primeiro resultado que aconteceu foi que Deus deixou de falar com Abraão. O silêncio do céu aconteceu. Olha como isso é poderoso, Jeff. Deus deixou de falar com o seu amigo porque havia alguém caminhando com ele que não fazia parte daquele projeto. Uau. Quem sabe esse silêncio que você está enfrentando seja pelo fato de você estar sentando nas mesas que Deus não quer que você sente. Quem sabe esse silêncio que você está enfrentando seja pelo fato de você estar cercado de pessoas das quais não era para você estar. E eu não digo e não me refiro que essas pessoas sejam pessoas ruins, não é isso. É que talvez não seja para a temporada da tua vida nesse exato momento. Depois que Ló passou a ir com o Abrão, Deus parou de falar com o Abraão. Olha como isso é forte. Então, olha o versículo 14 de Gênesis 13. Depois que Ló separou-se de Abraão, depois que Ló se separou de Abraão, o Senhor disse a Abraão: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, leste e oeste. Deus está falando o seguinte: agora que você tomou coragem de se apartar de Ló, porque houve um problema entre Ló e Abraão, na verdade não foi nem entre eles, foi entre os pastores deles. Os pastores de Abraão, os pastores de Ló, começaram a contender com os pastores de Abraão. Houve uma briga pelo espaço pequeno que eles estavam habitando. Era muita prosperidade, muita riqueza, muitos servos para pouco espaço. Então os pastores começaram a conflitar entre eles. E aí Abraão falou: para que não haja contenda entre eu e você, entre mim e ti, vamos se separar. E aí você conhece a história. O Ló vai para Sodoma e Gomorra, o Abraão vai ficar ali onde ele estava. Quando o Ló se aparta de Abraão, versículo 13, depois que Ló se apartou de Abraão, o Senhor disse a Abraão. Ou seja, só depois que o Ló foi embora, Deus falou. Existem segredos que Deus não vai falar na frente de todos. Sabe aquela... Você já passou por isso? Você está conversando com dois amigos, aí chega um terceiro e você muda o assunto? Já? Eu já fiz isso muitas vezes. Estou conversando algo muito sério com alguém, muito pessoal, muito privativo, e aí chega alguém e eu mudo o assunto. Não é porque eu não confio naquela pessoa, ou não ame aquela pessoa, é porque o nível da conversa com aquele que eu estava tendo é muito profundo. É uma intimidade visceral, é algo muito maior. Foi o que aconteceu aqui. Depois que Ló se apartou, Deus falou: agora eu vou conversar contigo. Levante a cabeça e olhe para toda essa terra. Eu te darei tudo isso. Deus só permitiu Abraão ver o espaço geográfico que Deus daria a ele depois que Ló vai embora. Porque a companhia certa na temporada errada bloqueia a promessa. A companhia certa na temporada errada bloqueia a promessa. Ló não era má companhia, mas era na temporada errada. Abraão saiu com Ló e Deus falou: olha, eu vou ter que parar de falar com você. Enquanto vocês estão aí andando juntos, eu vou ter que manter silêncio. Deus quer quebrar esse silêncio na sua vida. Há quanto tempo Deus não se revela a você de forma íntima, contando um segredo, abrindo o coração, sei lá. Quem sabe Deus tem tantas promessas para te fazer, mas você está tão cercado de pessoas que não era para estar, que Deus respeitou seu espaço e se silenciou. Tem gente que foi importante na saída, mas não cabe na chegada. Anota aí. Tem gente que foi importante na saída, mas não cabe na chegada. Não é porque começou com você que vai ter que terminar com você. Apego emocional pode atrasar o destino profético. Por que o Abraão não consegue se desprender de Ló? O apego emocional. Eu chamo de dívida de gratidão. Por ele não ter tido filho, o Ló fazia a espécie de um filho, então ele tinha um apego, uma dívida. Quantas vezes você não consegue colocar um ponto final em histórias porque você tem uma dívida eterna? Eu não posso fazer isso aqui porque... mas se eu fizer isso aqui, não sei. E aí a gente vai tendo uma ligação tão forte com pessoas que são maravilhosas, boas, honestas, corretas, mas que para aquela estação não é que vai te atrapalhar, é porque Deus não quer que esteja.
É tão difícil entender isso, porque às vezes envolve família, parente, amigo, lugares, ambientes, colegas. Às vezes Deus tem algo para você, mas não tem para sua irmã de sangue. Às vezes Deus tem algo para o pai, mas não tem para o filho. Ou, entretanto, tem para a mãe e não tem para a filha. Às vezes tem para um amigo e não tem para o outro. E está tudo bem. Porque o destino de cada um já foi traçado por Deus. Só que entenda, nem todo conflito é ataque. Os pastores começaram a me discutir, mas aquilo não foi um ataque. Ninguém estava atacando ninguém ali. Aquela discussão era só um sinal de que Abraão precisava fazer uma ruptura. Eu não sei se eu posso falar isso aqui, acho que é muito cedo, não sei se eu falo. Só se estiver no chat aí, se você escrever Fala Bispo, eu vou falar agora. Vamos lá, chat. Vamos lá, vou falar. Existem alguns conflitos que você está entrando e entrou só para Deus sinalizar que é tempo de rupturas. Pastor, mas eu vou criar uma situação aqui, vou separar. Não estou falando de separar do seu marido, não, da sua esposa, não, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Às vezes você nunca discutiu com fulano, está começando a discutir, aquela amiga, está sempre tendo desentendimento, aquele amigo no trabalho, aquela amiga de grupo no colégio, na universidade, aquela vizinha, aquele amigo da academia, o personal trainer, o irmão da igreja, está começando a ter algumas, como é que eu vou chamar isso? Alguns conflitos, coisas que não tinha antes. Presta bem atenção, quando esses conflitos começarem a acontecer, pode abrir os olhos que talvez seja Deus dando um sinal de que o tempo de caminhar junto acabou. É forte, né? Eu tive experiências na minha vida das mais dolorosas possíveis. Por isso eu escrevi esse livro aqui. Se eu fosse você, eu comprava esse livro hoje. Decisões difíceis de tomar. Isso aqui é um best-seller. Já abençoou milhões de pessoas no Brasil inteiro. Primeiro capítulo desse livro eu falo sobre o Abraão e o Ló. Estou só resumindo aqui hoje, mas se você quer ler e chorar, se você quer ler e fazer sentido para o que você está vivendo, se você quer ler e colocar em prática, você vai sair na frente. Pastor, estou tendo um problema de conflito, de cisão, gente que eu amo, gente que eu queria que estivesse comigo e eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo. É só você ler isso aqui. Isso aqui é um manual de vida. Isso aqui é aquele livro que você tem que deixar na beira da sua cama. Todo dia que você tiver que tomar uma decisão difícil, tiver com o coração apertado, tiver tendo muito conflito com pessoas, você lê. Leu é como remédio. Sabe aquela dipirona que você toma de 1 grama quando você está com aquela leve dor de cabeça e em questão de 30 minutos resolve? É isso aqui. Por quê? Porque tem base bíblica. Por quê? Porque isso aqui tem história de lágrimas que eu derramei. Pastor, como é que eu compro? É muito fácil. Só você clicar aqui, me segue lá no Instagram, se você não me segue, @BPDiegoSouza, tá aí na sua tela, @BPDiegoSouza, clica lá, me segue, e lá na bio vai estar lá, clica na bio, vai estar meus livros, você clica, adquire o seu, e eu mando te entregar e você vai ler esse manual de vida, tá bom? Aqui eu falo sobre essas separações necessárias. Então, às vezes, você não tem que se apegar à discussão. Estou discutindo demais, estou brigando demais. Não. Você tem que entender os sinais que Deus está te dando atrás dessas discussões. Teve pessoas que eu comecei a discutir, eu nunca discutia, falei, opa, é um sinal aqui que o tempo de caminhar junto acabou. Porque hoje é uma discussão, amanhã é uma agressão. Hoje é uma discussão, amanhã é uma agressão. Hoje é uma agressão, amanhã é uma ofensa. Hoje é uma ofensa, amanhã é uma morte. Deus vai dando sinais. E o que é mais interessante é que o Abraão e o Ló conseguem se separar e continuar sendo amigo. Você não vai ver na Bíblia o Abraão falando mal de Ló e nem o Ló falando mal de Abraão, porque ambos se separaram. Isso aqui é maturidade. O tempo de caminhar com aquela pessoa talvez agora foi interrompido, mas é meu amigo, respeito, honro, tomo café junto, como uma pizza junto. Ajudo financeiramente se for necessário, socorro se for necessário. Meu amigo, é minha amiga, é minha irmã, é meu parente. Só que para essa estação que eu estou vivendo agora, onde eu preciso abrir bem os meus olhos para ver onde eu estou, eu preciso estar sozinho.
Você não vai ver o Ló falando mal do Abrão. Ele seguiu a vida dele, escolheu o pior lugar para estar, porque depois o Ló é preso, capítulo 13, o Abrão vai socorrer o Ló que está preso. O Ló se tornou de empresário a escravo, a prisioneiro. Aí depois entra um outro assunto, outro dia eu falo sobre isso. Quando você sai de perto de homens de Deus, também é um problema. Às vezes é melhor você evitar o conflito para estar sempre perto de alguém que carrega Deus, do que você criar um conflito e depois você sair de lá e se ver sozinho. Então, escute isso. Nem todo conflito é para destruir, às vezes é para libertar. Paz vale mais do que manter a aparência. E anote isso aqui que é muito importante. O céu fala depois que você solta o que está te impedindo. O céu fala depois que você solta o que está te impedindo. O texto diz, depois que Ló se separou, o céu falou. Depois que Ló se separou, Deus falou com Abraão. Uau! Tem palavras de Deus que está presa até você soltar o que Deus nunca mandou você segurar. Vou falar de novo. Tem palavras de Deus que está presa até você soltar o que Ele nunca mandou segurar. Solta. Pastor, estou sentindo no meu espírito que é tempo de soltar algumas coisas. Solta. Não tenha medo. Abre mão. Deixa para trás. Com educação, com ética. E aí, quem sabe, você soltando, Deus comece a falar com você de novo. Tem bênçãos que só chegam quando o ambiente está limpo. Às vezes o silêncio de Deus é por excesso de gente errada por perto. Você que gosta de mesa cheia, de casa cheia, de grupo de WhatsApp cheio, de todo mundo falando. Você que gosta de comer pizza com todo mundo à sua volta. Cuidado, hein? Às vezes você está ouvindo as vozes dos amigos, mas há muito tempo você não escuta a voz de Deus. Às vezes você escuta a risada de um brother, da tua irmã, da tua sogra, do teu amigo do colégio, da tua amiga do trabalho, mas a voz de Deus que é bom, você não tem ouvido, não. Ô pastor, você quer dizer que essas pessoas são ruins? Não. O Abraão e o Ló eram família. O Abraão amava o Ló e o Ló amava o Abraão, os dois eram parceiros. Só que para aquela estação que Abraão ia entrar, da terra prometida, o Ló não podia estar, porque senão ia atrapalhar. Tem gente que se você não tirar da sua vida agora, vai atrapalhar seu futuro. Vai atrapalhar teu ministério, vai atrapalhar teus estudos, vai atrapalhar tua vida de santidade, vai atrapalhar tua honestidade. Cuidado. Abraão não só ouviu a voz de Deus, como ele obedeceu a direção. Ele olhou para o sul, olhou para o norte, olhou para o leste, olhou para o oeste. E Deus disse, tudo isso eu vou te dar, tudo é seu. Peraí, ele já estava pisando na terra que era dele, mas ele não conseguia ver. Porque tem gente que tira a nossa visão. A gente não consegue ver. Deus só entrega territórios para quem tem coragem de andar leve. Então, liberar é colocar um ponto final. Deus não dá posse sem separação. Deus queria entregar uma terra inteira para Abraão, mas tinha que ter uma ruptura. Não temas o fim, honre o processo. Hoje Deus te chama para um corte limpo, uma separação necessária. Ló não era inimigo, mas era uma interferência. Sabe quando você está querendo falar com alguém no sinal e... Deus queria falar com o Abraão. Abraão, eu quero falar contigo. Aquela interferência, sabe? Você tem que tirar os ruídos para ouvir a voz de Deus. Existem interferências emocionais, familiares, ministeriais, profissionais, que precisam ser encaradas, resolvidas, para que o céu volte a se revelar a você. Não tenha medo de pontos finais. Eu acho que a fase mais difícil da minha vida foi colocar pontos finais em histórias das quais eu amava. Eu sou escritor. Eu sei o poder de um ponto final em cada conclusão de parágrafo. Eu escrevi esse outro livro aqui, ó.
Encerrando Ciclos, aqui eu falo só sobre pontos finais. Eu sei muito bem que o ponto final, antes de ser colocado em qualquer lugar, ele já causou um buraco enorme aqui dentro. Por isso que tem pessoas que nunca conseguem colocar pontos finais em nada. É sempre aspas, reticências, vírgula. Pastor, como é que eu resolvo isso na minha vida? Eu estou muito em dúvida ainda. Eu preciso aprender isso aqui. Está aqui, ó. Se você ler esse livro aqui, você consegue colocar ponto final em qualquer coisa da sua vida. Nunca mais você coloca uma vírgula em nada. Sempre aspas, 3 pontinhos. Tipo assim, sabe? A história continua. Tem hora que a história não tem que continuar nada. Tem hora que a história tem que parar ali. Ponto final. Aí você vira o capítulo e faz outra história, escreve outra história e tal. Então, para você que ainda está muito inseguro nessa questão de tomada de decisão, para você que está muito inseguro concernente a pôr um ponto final e permanecer com a amizade, encerrando ciclos. E a gente fez um programa falando sobre encerrando ciclos, né? Você pode maratonar, você pode voltar alguns episódios atrás e você assistir esse programa, porque esse programa foi incrível. Abre uma enquete pra gente aí, filho. Jeff, abre uma enquete pra gente. Você tem facilidade em colocar pontos finais, sim ou não? Pastor, se eu colocar um ponto final, eu fico de cama. Eu não sei dizer não, eu não sei romper, eu não sei colocar ninguém no seu devido lugar, eu não sei seguir sozinho. Você tem dificuldade, sim ou não? Responde essa enquete para eu saber. Eu tenho muita facilidade de colocar pontos final. Eu tenho muita facilidade, dificuldade eu nunca tive, muita facilidade em colocar ponto final. Sabe por quê? Porque eu sempre soube o que eu quis. Eu não tenho dúvida concernente ao que eu quero para minha família, para meus amigos, para minha saúde emocional, para minha saúde espiritual. Mas talvez você está em crise e eu quero te ajudar. Amém? Se esse conteúdo abençoa a sua vida, curte, clica aqui em se inscrever agora, faça isso, você que não é inscrito, ative o sininho e vá lá nos comentários agora e coloque a parte que mais Deus falou com você. Esse vídeo de hoje, ele vai alcançar milhões de pessoas ao redor do mundo que vão aprender a colocar pontos finais em histórias mal resolvidas. Talvez hoje seja você que está ouvindo isso dizendo: vou sair daqui hoje para resolver minha vida profissional, financeira, sentimental, social. Talvez você está me ouvindo aqui, você diz: por que eu vim parar nesse vídeo? Porque Deus te trouxe aqui. Deus te ama tanto que no meio de milhões de outros conteúdos você clicou aqui. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo: se você colocar um ponto final, eu volto a conversar com você. E detalhe, a conversa que Deus teve com Abraão não foi só uma simples conversa, foi a entrega de uma terra. Deus entregou uma geografia para Abraão. Uau! Eu posso imaginar as coisas que Deus quer te entregar: família, amigos, lugares, ambientes, recursos, dinheiro, contratos. Eu fico imaginando o que Deus não quer te entregar, o que Deus não vai te entregar depois que você tomar decisões difíceis. É absurdo. Faz esse teste. E abra bem seus ouvidos, porque assim que você colocar o ponto final na história que Deus mandou, o céu vai bradar, vai gritar e vai falar com você. Tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. Vou ficando por aqui.